Boa noite. Doutora Plague abrindo as portas do sanatório, trazendo uma história de um lugar aqui, bem perto. O primeiro cemitério protestante do Brasil está na Floresta Nacional de Ipanema, onde funciona um centro de pesquisas e também o Instituto Chico Mendes, na cidade de Iperó, no interior de São Paulo. A floresta, lindíssima e rica em sua biodiversidade, também é um lugar onde o fenômeno UFO é muito forte. O avistamento de OVNIs é frequente, principalmente no Morro Araçoiaba, onde as aparições são quase diárias, desde os anos 80. Moradores da região e trabalhadores do centro de pesquisas dizem que é impossível que você vá até lá com uma câmera e não consiga filmar um OVNI, seja dia ou noite. Isso já é maravilhoso, mas o que torna o lugar realmente perfeito é o fato de também ser assombrado. Voltando ao tempo, ao Brasil Império, a Floresta Nacional, na época, era a fazenda do Barão de Ipanema, uma figura importante, um homem muito rico, dono de terras e de muitos escravos. E nessa fazenda foi implantado um grande complexo para forjar o ferro e fabricar armas, chamada de Real Armamentos. Os escravos não conseguiriam dar conta do trabalho nas terras e também fabricando as armas. Então, por isso, mão de obra foi trazida do exterior. Trabalhadores suecos e também alguns alemães vieram para trabalhar na fábrica. O trabalho duro, as condições climáticas totalmente diferentes e também as saudades de casa fizeram com que uma boa parte desses trabalhadores desenvolvesse depressão. E um deles, que não suportou mais, acabou se enforcando numa das árvores da fazenda. E então o problema começou. A Igreja Católica simplesmente proibiu que o homem fosse enterrado em qualquer cemitério do território brasileiro, pois ele era protestante, como todos os trabalhadores estrangeiros, e também por ter se suicidado, o que na visão dos católicos é para eles um pecado. O tempo foi passando, e o tempo pouco se importa com o que a Igreja Católica acha certo ou errado, e o corpo estava se decompondo. Foram feitas todas as tentativas para que o corpo do homem pudesse ter um enterro digno, até que o caso chegou aos ouvidos de Dom João VI, que em 1811 ordenou que fosse construído um cemitério imediatamente para que os trabalhadores e suas famílias pudessem ser sepultados. E então, dentro da própria fazenda, foi construído o primeiro cemitério protestante do Brasil. Desde sempre, existem muitas histórias que os moradores contam, afirmando que a floresta é assombrada. E praticamente todos eles têm algo para contar ou foram testemunhas de algum fenômeno, ou sobrenatural ou ufológico. Uma moradora antiga, apesar de bem idosa, ainda está bastante lúcida e não esquece da noite quando ainda era criança, que ela atravessava a estrada de terra e via uma procissão de escravos que andava por toda a fazenda e desaparecia na floresta. As pessoas têm medo de andar por aquelas estradas à noite, pois dizem que escutam passos atrás delas que as seguem por muitos metros. E quando olham para trás, claro, não conseguem ver ninguém. Há também muitos relatos de nessas mesmas estradinhas serem ouvidos gemidos, choro, inclusive de crianças, e a visão de vultos e sombras atravessando de um lado ao outro. O portal de entrada é o mesmo desde aquela época, e hoje serve também como portaria para o centro de pesquisas. Os vigilantes e o porteiro não se atrevem a sair de seus postos, a menos que isso seja necessário, pois dizem ter medo de todas as manifestações. Eles disseram ouvir as portas batendo em lugares onde certamente não há ninguém e sem vento. Na base dos vigilantes são ouvidos passos, como se muitas pessoas passassem por eles o tempo todo, e no galpão, que era chamado de Casa das Armas Brancas, onde dizem ser o lugar com mais fenômenos, um choro de criança ecoa, e às vezes pela madrugada inteira, e até mesmo as pessoas céticas já conseguiram ouvir.
Um funcionário recém-chegado estava na Casa das Armas Brancas. Devia ser cerca de 1h30 da madrugada quando acabou a luz. E com uma lanterna ele viu refletida no espelho a imagem de uma mulher que limpava a sala. Após constatar que não havia ninguém ali com ele, o homem pediu demissão. Outro vigilante também se demitiu quando durante uma ronda ouviu uma criança gemendo e viu o vulto dela passando por ele. Por muitas vezes também já foram vistos os fantasmas dos operários, inclusive uniformizados, cruzando o portão e seguindo para o trabalho. Na casa da administração, onde era a sede da fazenda, também são ouvidos passos e são vistos muitos fantasmas de mulheres e crianças. Todas as instalações da fazenda, a fábrica de armas, alojamentos, galpões, está tudo lá. Os alojamentos, inclusive, servem de hospedagem para pesquisadores e cientistas de passagem. Na cabana de alojamento, bem ao lado do portão principal, foi onde aconteceu um assassinato. Uma mulher foi morta a facadas pelo irmão por causa de uma herança. E muitos anos depois, 2 médicos a serviço do centro ficaram hospedados lá. Eles contaram que não conseguiam dormir, porque ouviam durante toda a noite batidas nas portas e nas paredes. Eles ouviam gritos e viram o fantasma de uma mulher ensanguentada no canto da parede. Eles ficaram tão apavorados que preferiram não pagar um hotel durante a estada do que continuar ali. A fábrica de armas fechou em 1815 e também deixou seus fantasmas. Muitos operários tiveram seus membros amputados e algumas mortes também foram registradas durante o trabalho. Todos eles e as suas famílias, muitas crianças também foram enterrados no cemitério da fazenda. A maioria dos corpos foi exumado e foram levados para os seus países de origem. Mas muitos, cerca de 180, ainda estão lá. As lápides muito velhas estão ilegíveis, mas o lugar está em plena atividade. E o portal também continua de pé. Um guarda civil que trabalha lá há 20 anos diz ter visto muitas coisas ao longo desse tempo. Ele nasceu e cresceu lá e conta que, quando era criança, foi com os amigos colher uvas, umas uvas que estavam plantadas na entrada do cemitério. Quando foi arrancar um cacho, sentiu uma mão gelada agarrar a sua com muita força e apertar. Ele demorou a se libertar, mas quando conseguiu, correu apavorado e ficou muito tempo sem voltar ali. Ele também diz que muitas coisas acontecem no entorno do cemitério, que fica alguns metros afastado da sede da fazenda. E todos eles são ligados por estradas de terra, por onde só se pode ir a pé. Todas as pessoas que fazem esse caminho, pode ser dia ou noite, são acompanhados por fantasmas, às vezes apenas ouvindo o som de passos, mas outras vezes também ouvindo gemidos, choro e vozes de crianças. E isso aconteceu também com alguns funcionários do Ministério da Agricultura. Eles foram seguidos por todo o caminho por alguém que, segundo eles, tinha a voz de um homem velho que chorava o tempo todo. A tal procissão de escravos também já foi vista por outras pessoas e pelos vigilantes atravessando o cemitério, passando por entre as lápides. Nos limites do cemitério, durante a noite, muitas orbes pairam o local, indicando a presença de muitas almas. Essas orbes desaparecem na floresta ou às vezes vêm de dentro dela. Muitos fantasmas de escravos e trabalhadores já foram vistos, filmados e fotografados. Um programa de TV mostrou sua equipe passando toda a noite no cemitério com as câmeras ligadas a fim de captar algo. E eles não saíram de lá decepcionados. Durante a madrugada, enquanto o repórter e a equipe dormiam em barracas, foi captada pela câmera um espectro que atravessou correndo ao fundo das lápides e desapareceu na floresta. Não se descobriu por que a floresta atrai tantos fenômenos, e a construção de um cemitério ali com certeza tornou tudo isso mais potente. Fantasmas de escravos, de crianças, dos trabalhadores da fábrica, espíritos da floresta e também
Quem garante que diante de tantos avistamentos de OVNIs, que não estejam por lá até mesmo seres de outros planetas? O que muitos chamam de floresta assombrada, eu chamo de floresta encantada. Semana que vem eu volto, trazendo mais um lugar perdido no mundo, mais um lugar onde os fantasmas são donos. Doutora Plague, fechando as portas do sanatório. Boa noite. Vão dormir?